Bom dia! Nesta série de contos, de biografias de santos, grandes homens e mulheres da nossa humanidade, desde a mais antiga história da Igreja, desde o início da história da Igreja, depois da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus preencheu o planeta com grandes homens e mulheres fortes e corajosos, capazes de serem exemplos fortes para nós. Então vamos como antídoto, usá-los como antídoto para esse coronavírus, que ele se dissipe. E fico pensando também que mensagem nos quer transmitir a todos. É um vírus que se dissipa para todos, jovens e velhos. Porém, aos velhos ele é fatal, como alvo fatal. Em uma civilização em que os jovens deixaram de ouvir os conselhos de seus pais, de seus avós, e também os mais idosos deixaram, por sua vez, talvez por não serem escutados também, de insistir nos conselhos, nas orientações que os protegeriam e os orientariam pela vida fora, tanto às crianças e aos adolescentes. Então, entramos numa fase de grande rebeldia. O livro é esse conhecido, Na Luz Perpétua, já o apresentei, e belíssimo, Na Luz Perpétua. Perpétua, porque as obras realizadas por estas pessoas perpetuaram-se para além dessa vida e toda a eternidade. Um sacerdote que reuniu chama-se João Batista Lehmann, da Congregação do Verbo Divino. Essa é a edição revistada, corrigida e aumentada do ano de 1950, 8 anos antes que eu nascesse. Então, o santo de hoje é São Ludgero. A vida dos santos, elas normalmente são repletas de mudanças, de muitas mudanças bruscas, períodos de serenidade e outros de grande sofrimento. São Ludgero foi o grande apóstolo e bispo da Frísia. Os pais eram naturais de Utrecht, e não se assustem com os nomes. Seu pai, Tiasgrim, e mamãe, Liafburga. Ludgero nasceu em 744. De tenra idade, ainda já manifestava grande inclinação para o estudo e o sacerdócio. Os pais, que eram religiosos, observando esta vocação, confiaram o filhinho aos cuidados do abade São Gregório, sucessor de São Bonifácio, no convento de Utrecht. Mais tarde, mandado para a Inglaterra, tornou-se discípulo do grande Alcuino. E assim, muitas transformações, muitas mudanças. Vamos resumir para não cansá-los. Ludgero é o protótipo do verdadeiro missionário católico. Instrumento na mão de Deus, tinha em mira só a glória de Deus, a propagação da doutrina cristã e a salvação das almas. Grandes regiões da Germânia setentrional devem a este apóstolo beneditino a fé católica. Incansável no serviço de Deus, a morte colheu-o no meio dos trabalhos apostólicos no dia 26 de março de 809. O corpo foi sepultado em Verden, sendo-lhe o túmulo glorificado por muitos milagres.
São Ludger. Reflexões de São Ludger. Ele era amigo de bons livros. A que livros dás preferências? Perguntamos. Pertences àquela classe de pessoas que pretendem ler tudo? Já viste alguém que tire das prateleiras da farmácia, a esmo, qualquer droga para ingerir, dizendo que não lhe causará mal algum? Só um mentecato poderia conceber tal abuso. Há livros que não podem ser lidos por ninguém, como, por exemplo, livros que atacam a santa religião ou ofendem a moral. Estes envenenam o espírito e roubam ao coração o que de mais precioso tem. O indiferentismo religioso reinante na sociedade moderna e o relaxamento moral que se observa por toda a parte são devidos e quase exclusivamente à má imprensa. A má imprensa corrompe, perverte e mata. Grande é a responsabilidade dos pais, que deixam penetrar no lar jornais, revistas e livros ímpios, livres e obscenos. Livros maus, jornais ímpios e pornográficos podem ter só um destino: o fogo. São Ludger não interrompia as orações para atender a quem quer que fosse. O respeito que devemos a Deus requer que façamos bem a nossa oração e não a interrompamos ou perturbemos por qualquer distração. Principalmente quando assistimos ao santo sacrifício da missa. Devemos ter o maior recolhimento. Conversar na igreja, quando devíamos rezar, é ofender a Deus e dar mau exemplo ao próximo. A casa de Deus é casa de oração. Se quiseres prova da cultura religiosa e da boa educação de alguma pessoa, observa como a mesma se comporta na igreja. Santos cuja memória é celebrada no dia de ontem, que foi 26 de março, em Roma, a memória do mártir São Castulo, mordomo do Palácio Imperial, segundo a opinião de alguns dispenseiros, segundo outros. Seu martírio coincide com o governo Diocleciano. São Castulo é invocado contra o raio e contra a erisipela. Em Saragoça, na Espanha, o bispo e confessor São Braulio. Em Sirmium, os santos mártires Montano, sacerdote, e Máxima morreram afogados no Save. Estes santos foram martirizados e mortos por defenderem uma fé viva, verdadeira, eterna. Então, vai uma pílula de antídoto para este coronavírus.